Olá, bem-vindo ao canal da Mil Grãos, eu sou a Dulce e hoje venho falar de um tema um pouco polémico. A verdade é que na macrobiótica se recomenda determinado tipo de adoçantes e eu gostava que pensasse um pouco comigo e que evitasse ter agora ideias feitas que muitos consultores macrobióticos acabam por utilizar, porque a mensagem foi passando e a verdade é que os produtos têm vindo a ser alterados. E a minha mensagem hoje, ou o meu vídeo hoje, foi um pouco provocado por ver a utilização massiva de uma coisa que eu acho extremamente perigosa em termos de índice glicémico e em termos de dizermos que aquilo é saudável ou macrobiótico, que é a utilização generalizada neste momento de geleia de arroz em pó por algumas pessoas que intitulam os seus trabalhos como sendo baseados na filosofia macrobiótica. Entretanto, eu há um tempo atrás fiz um direto no Facebook, já há bastante tempo, não teve nada a ver com esta questão da utilização da geleia de arroz em pó, mas eu senti-me na obrigação de avisar que a geleia que nós andamos a consumir não tem nada a ver com os fermentados, ou seja, as geleias originalmente utilizadas na macrobiótica, que eram produzidas à custa de um processo enzimático a que eram sujeitos os cereais integrais e que por isso acabava por poderia ter algum interesse, uma vez que são produtos feitos à base de um alimento integral. Eu, entretanto, fui pesquisar antes de dizer isto, mas enquanto estive a fazer o curso no Instituto Macrobiótico, e já foram alguns anos, portanto não é recente isto que eu vou dizer agora, e tem vindo a piorar. Há alguns anos, então, quando eu estava a fazer o curso, alguém confrontou o Francisco Varatojo com esta informação. Francisco, é verdade que a geleia de arroz é produzida à custa de farinha de arroz e de arroz branco? E o Francisco disse que sim. Que tinha realmente consultado algumas empresas, porque ele já trabalhava, portanto, aos anos que ele trabalhava com estas empresas que produzem ou que vendem, comercializam a geleia, até porque a utilização de geleia de arroz no Instituto é imensa e pela comunidade macrobiótica também. E o Francisco diz que tinha andado a investigar, tinha feito questões às empresas que produzem a tal geleia de arroz e que na verdade isto era verdade. Eu estive à procura depois, posteriormente, antes de fazer o direto, do tipo de adoçantes que existem, que realmente ainda poderão seguir o tal processo enzimático e utilizar cereais integrais. E dá-me a sensação que realmente aquilo que me parece estar mais próximo daquilo que é o original utilizado na macrobiótica é o malte de cevada ou o malte de arroz. Se for à procura, existe uma marca que é a Finestra Sul Cielo. Ainda a diferença é entre malte de arroz e geleia ou xarope de arroz. O termo xarope já deixa uma pessoa com alguma desconfiança, porque realmente a indústria, eu penso que a indústria não quer a saúde das pessoas, a indústria quer vender e tudo que seja mais doce acaba e feito com processos mais rápidos, que é o caso de fabricar uma geleia à custa de farinha. Farinha de arroz branco é muito mais rápido do que deixar fermentar um cereal integral e até obter o arroz. E portanto a indústria quer ganho fácil, um produto doce, que as pessoas facilmente também se habituam a ele, e o facto de ser uma geleia faz com que ele tenha um pouco o índice glicémico mais baixo que um açúcar refinado, não é? Um açúcar branco ou um açúcar mesmo daquele de confeiteiro, portanto aquele açúcar hiper refinado em pó, que é muito mais fácil de ser absorvido.
A verdade é que uma geleia produzida à custa de arroz branco, por processos industriais que já não respeitam uma fermentação e que depois ainda é colocado em pó, eu pergunto que valor terá este adoçante. Se não é preferível utilizar antes uma rapadura, que é o açúcar em escuro, ou utilizar simplesmente pasta de tâmaras ou outra coisa do género. Mas eu não estou a dizer para utilizar este tipo de açúcares que eu acabei de referir, nem açúcar de cana, nem o açúcar de cana, ou seja, a rapadura, ou açúcar de panela, que acaba por ter alguns nutrientes, e também não estou a dizer para usar açúcar de cana, peço desculpa, pasta de tâmaras. O que eu quero dizer é que realmente eu não gosto há coisas que eu depois de saber custa-me não transmitir e custa-me manter-me a mim e manter as outras pessoas numa incoerência. A verdade é que cada açúcar terá o seu índice glicémico, mas serão sempre calorias e, para além disso, alimentos que não se poderão chamar alimentos. Serão sempre coisas que nós adicionamos à comida para obtermos um determinado sabor, que é o sabor doce, mas que deverá ser utilizado com muito, muito, muito cuidado e em pouquíssima quantidade. A geleia de arroz não é para consumo diário, a geleia de arroz é para uma festa, e nós agora também arranjamos festas por tudo e por nada. A verdade é que facilmente caímos na tentação de fazer festas praticamente ou diariamente, não é? Há sempre um motivo para festejar, ainda bem, mas a verdade é que a celebração não tem que ser um momento em que nós ou um momento diário. Podemos celebrar diariamente, sim, com doçura, mas sem a geleia de arroz e sem o açúcar. Eu gostava que visse um vídeo e o artigo do Dr. Michael Greger, que é o médico que está por trás de uma página que se chama nutritionfacts.org, em que ele faz a comparação, tem em inglês e tem em espanhol, e ele faz a comparação entre os melhores adoçantes. E eu vou deixar aqui o link, eu gostava que visse, porque isto poderá ser só a Dulce a falar, mas poderá também ser o artigo de uma revisão bibliográfica feita por o Dr. Michael Greger, que tem um trabalho extensíssimo em termos de revisões bibliográficas. A verdade é que o melhor adoçante que ele refere é a pasta de tâmaras, e a pasta de tâmaras não é uma coisa que esteja disponível, ou seja, as tâmaras não estão disponíveis no nosso país, elas são importadas de Israel ou da Turquia ou de outros países, e portanto não é um adoçante que nós possamos dizer que é local, e tudo aquilo que nós utilizemos para adoçar deverá ser, da perspectiva macrobiótica, um ingrediente local. Por isso eu continuo a dizer que os melhores adoçantes serão a fruta e os legumes doces, e esporadicamente então utilizar a geleia, utilizar algum açúcar há pessoas que já usam açúcar de coco, que também não é local, utilizar umas tâmaras, mas evitar a todo custo a utilização deste tipo de adoçantes numa base diária. O paladar também se educa. Podem dizer, oh Dulce, que horror, nunca mais vou comer doce. Não é verdade, o paladar também se educa. Tenham um sentido crítico sobre as coisas, e acima de tudo, façam tudo para que o vosso corpo tenha uma capacidade, mantenha a sua capacidade de regeneração. Assim como eu vi há algum tempo atrás e depois chamaram-me a atenção que é verdade que isso acontece em alguns livros de macrobiótica. Eu vi uma partilha, na altura era um folar de Páscoa que levava margarina, e eu fiquei um pouco, margarina já numa página de macrobiótica, assim como estão agora a faltar o óleo de coco ou o coco em lata.
custa-me um bocadinho, às vezes, estas partilhas. A verdade é que se calhar vou perder algumas pessoas que subscrevem o canal, mas a verdade é que nem a margarina vegetal tem uma coisa que é horrível, que são gorduras trans, portanto gorduras que o nosso corpo não reconhece como sendo uma gordura, ou seja, as gorduras trans têm um problema, que são gorduras que são obtidas industrialmente e que o que acontece é que essas gorduras não rançam, portanto têm a capacidade de não rançar, dão sabor à comida, mas elas acabam por, no nosso corpo, o nosso corpo não reconhece aquelas moléculas que são fabricadas industrialmente. Portanto, elas vão tentar encaixar nos receptores que existem para serem levadas para a nossa corrente sanguínea, vão ocupar setores que estariam disponíveis para outras coisas, vão causar problemas a nível intestinal, vão causar problemas a nível do nosso sangue e não se sabe exatamente se algumas das doenças modernas não terão a ver com este tipo de moléculas fabricadas industrialmente e que não têm nada a ver com os alimentos originais que fomos preparados para consumir. Portanto, margarina não é macrobiótica e não se deve ensinar numa escola de macrobiótica a utilizar margarina, nem num site. Óleo de coco não é macrobiótica, podem utilizar de vez em quando, mas não é. Uso esporádico, muito esporádico, por ser um alimento não local e ser uma gordura altamente saturada. E altamente saturada é fácil de ver porque ela mantém-se sólida à temperatura ambiente e, portanto, isto é uma qualidade que nós às vezes queremos para alguns alimentos e, portanto, há muita gente a utilizar o óleo de coco e, para além de não ser local, não é? E também a questão da geleia, tenha um pouco de cuidado. Se eu a deixei um bocadinho triste com estas questões, a verdade é que eu custa-me, como eu já disse, saber das coisas e não as transmitir e falar sobre as coisas de forma para mantermos os olhos abertos, ou seja, para termos a certeza de que aquilo que estamos a fazer realmente é para o nosso bem e que não é apenas uma substituição de uma coisa por outra, quando aquilo que nós substituímos, para além de ser mais caro, acaba por não ter assim tantos benefícios. Não coma açúcar, é uma das coisas que eu quero deixar aqui também bem claro. Não coma açúcar de forma nenhuma. Açúcar será sempre um alimento extremamente inflamatório, mas tenha cuidado então também com o consumo de todos os outros adoçantes. Obrigada por me ouvir, amanhã voltarei com outro vídeo. Já agora não sei se reparou, mas eu deixei de fazer vídeos ao fim de semana por uma questão de descanso meu. Era para fazer os vídeos diariamente, mas ao mesmo tempo que assumi esse compromisso, a determinada altura pensei que este tipo de compromissos são muito mais adaptados a outro tipo de energia, uma energia mais yang, em que tem que se fazer e tem que se fazer, e eu mantenho a minha energia feminina e neste momento prefiro que os vídeos não saiam ao fim de semana, portanto vou fazendo apenas durante a semana. Obrigada.